Bom, hoje é o capítulo 8 de Mulheres Improváveis e esse capítulo tá muito especial, falando sobre cortadas não, podadas, né? E eu quero começar fazendo uma oração. Muita gente faltando hoje, tem gente doente, tem gente viajando, e eu quero começar fazendo uma oração por todas do grupo e por nós aqui. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigada, Senhor, pela leitura, mais uma vez, desse banquete espiritual que o Senhor tem nos dado através desse livro. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma. Quem estiver ouvindo essa conversa sobre essa leitura, que possa ser abençoada também. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa cada uma desse grupo. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, eu nunca tinha lido esse versículo chave principal dessa leitura aqui, né? Com tanto ânimo, né? E eu até separei da minha Bíblia aqui para a gente ler. E eu deixei aqui pegar de volta. João 15, eu queria falar sobre a poda e, e o corte, né? Então, João 15, né, que fala sobre isso, e esse capítulo todo foi baseado nisso. Então, João 15, de 2 para frente. Bom, eu vou começar do 1. Eu sou a videira verdadeira. Primeiro ponto. Se Deus está falando que ele é a videira verdadeira, é porque tem videira falsa. E eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu estava lendo esse versículo, o Senhor falou: olha, presta atenção nas palavras. E aí, eu sou a videira verdadeira. Se o Senhor mandou que o Espírito Santo, se o Espírito Santo inspirou João a escrever que Jesus é a videira verdadeira, é porque tem videira falsa. E a gente sabe que tem várias videiras por aí de uvas que não são verdadeiras. Tem cara de uva, parece com uva, mas não é uva. Não é uva e não tem ramo. Ou tem ramo, mas não é enxertado na videira verdadeira. Então, cuidado para não ser enganada. E meu pai é o agricultor. E eu fiquei, meu Deus, olha só, nós sabemos que o Senhor Deus, 3 em 1, Trindade, que nós acreditamos nisso, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho, Jesus, Deus Espírito Santo, né? Que passou a morar e habitar em nós através de Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, o Espírito Santo vem e habita em nós. E aí eu fiquei pensando numa planta. Uma planta não pode ficar sem agricultor, não pode ficar sem alguém para cuidar daquela planta. E uma videira, o que é uma videira? Uma videira vamos dizer assim, é um pé de uva, né, grande. Então, eu estava lembrando que aqui no Canadá tem muitas videiras. Aqui a gente tem muitos vinhos aqui no Canadá. E as videiras, eu me lembro que as videiras no Brasil, as parreiras de uva no Brasil eram parreiras. Eu não me lembro do pé da uva. Eu não me lembro de ver o tronco da uva, né? Então a gente via assim as parreiras, pelo menos no sítio onde meus avós moravam, a gente via, né, aquelas parreiras que cobriam faziam teto, né, faziam de telhado, né, e até davam sombra para a gente entrar debaixo. Depois os cachinhos ficavam tudo penduradinho assim, né, de uva, né? Então a gente também via uma parreira subindo numa cerca, via as uvas, né? Aqui não.
Aqui a gente vê as videiras uma do lado da outra, então você consegue ver bem que a videira ela tem tronco e é tronco grosso, não é tronquinho fino, e raiz profunda. E a gente vê os ramos, e quanto mais bonito os ramos, é porque ele foi muito podado. Então, na época do inverno, a gente vê as videiras todas podadas no tronco, sem nada dos lados. É tão interessante, mas a gente vê no agosto, mais ou menos, né, nessa época de colheita que a gente está começando a entrar no outono, a gente começa a ver as uvas, elas lindas, maravilhosas, aqueles cachos maravilhosos de uva, vários tipos de uva, e eu fiquei pensando nos vários tipos de pessoas, né, que temos. Então, vários cachos de uva, uva verde, uva vermelha, uva preta, uva mais amarelada, vários tipos de pessoas, né, que a gente já viu, né, e que a gente vê por aí, e vários ramos. Então, mesmo elas cortadas, e aqui no Canadá a gente tem neve, a gente vê os ramos, às vezes, carregados de neve. Mesmo sendo cortado, ficam os ramos por debaixo e eles estão ali cortados, mas eles estão ali. Quando está muito frio na neve, os ramos, as plantas, elas estão lá vivas, dormindo na neve. Para quando chegar o verão, aqueles ramos vão ser adubados, vão ser cuidados pelo agricultor, e aí sim eles vão crescer novamente o verão, e depois vai vir a época da colheita, mas depende do agricultor cuidar daqueles vinhedos para que eles fiquem bonitos, que eles tenham sido podados depois da colheita. Depois que eles deram fruto, eles são podados. E interessante, né? Então eu vou ler aqui na Bíblia, depois dessa explicação sobre as videiras aqui no Canadá, né? Sem demagogia nenhuma, né? A gente vai ler aqui como Deus é lindo, maravilhoso, e às vezes tem várias coisas que às vezes no inverno a gente olha assim, a gente vê a mão de Deus, né? O Senhor alvo mais que a neve, o Senhor branco, limpo, mais que a neve cai limpinha. Depois que ela fica no chão é que ela suja. Outras coisas que a gente vê nessa época, é época de colheita, a gente vê muita coisa sendo colhida para ser armazenada durante o frio. E a gente vê quando o Senhor fala na Bíblia, os campos já estão brancos, prontos para colheita. A gente passa assim na frente assim daquelas fazendas, os campos branquinho, pronto para colheita, sabe? Independente do tipo de planta que você vê, se você enxergar de longe, você vê os campos brancos. E olha o que o Senhor mandou que João escrevesse em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, então eu até marquei aqui no nosso livro, ramo sem fruto é cortado. Todo ramo sem fruto é cortado. E todo que dá fruto. Então, se você está dando fruto, é podado. Você entende por que é que você às vezes está sentindo a dor da poda? Foi isso que eu tirei para mim dessa leitura. A gente sente a dor da poda. Por quê? Porque a gente precisa dar mais frutos. E é quando a gente sente dor, que é quando a gente sente momentos negros na nossa vida, dark, né? Eu não, nem é negro, não é essa palavra, mas na escuridão, que a gente não consegue enxergar nada. E a gente então vê que a gente sente aquela dor, Senhor, por que eu estou passando por esse problema?
Por que eu tô tendo essa doença? Por que eu tô vivendo tudo isso? Eu mereço tudo isso? Não. Você merece tudo isso, sabe por quê? Glória a Deus, você está sendo podada, você não está sendo cortado. Se você estivesse sendo cortado, você não frutificaria nunca mais. Mas você está sendo podado. Hoje eu recebi uma pessoa aqui para fazer a unha. Para quem não sabe, eu sou manicure e pedicure aqui. E eu recebi uma pessoa aqui para fazer a unha comigo e ela falou assim para mim: Nossa, como você é linda! Ai, você é tão diferente, você chama atenção, você tem uma presença de. Você tem presença no. A gente sente a sua presença quando você chega. Eu falei para ela: Não sou eu. Você não está me vendo. É Cristo em mim. Não sou eu, é Cristo em mim. Então, quando você. E eu tenho problemas, eu também tenho dores, eu também tenho as minhas adversidades, e eu não sou santa. Mas eu fico feliz que você esteja vendo, e eu me vendo e me chamando e te chamando a atenção o meu brilho, porque é o Senhor em mim, Cristo em mim, menos de mim, mais do Senhor, e é para ser podado mesmo. Então, não reclama se você está tendo muitos problemas, se você está tendo muitas dores, é porque você está frutificando, é porque o Senhor acredita que você vai frutificar mais ainda. E é nessa frutificação que o Senhor vai te usar e também vai te coroar. Quanto mais poda, mais pedra na coroa. Amém, Jesus, né? Então, todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, é cortado. Ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Gente, olha só uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Então tem gente que tá na videira ligada e não dá fruto. Então tem gente que está na videira ligada. Se a pessoa foi enxertada na videira, é porque um dia ela pediu para ser enxertada. Deus não pega assim e fala: agora eu vou enxertar a Letícia aqui para receber o meu sangue e pronto, acabou. Não. Nós servimos um Deus de detalhes, educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Né? E aí, então, o ramo que é cortado está ligado no Senhor. Pense que uma videira, quando tem um ramo cortado fora, sofre junto. Já viu uma árvore soltar a seiva dela quando a gente corta ela? Então, quando eu era pequena, minha mãe falava assim: Olha, a árvore está chorando porque você cortou ela. Não era para você apanhar as folhas dela. Se você apanha as folhas, as flores não vêm. Se as flores não vêm, o fruto não vem. A árvore está chorando. Eu fiquei pensando em Jesus sendo a videira, que quando um ramo tem que ser cortado por ele mesmo, como deve doer nele, né? E todo que dá fruto, ele poda. Amém? Que você tá ligado na videira. Tá dando fruto e mesmo assim tá sendo cortado? Não, você não tá sendo cortado. Se você tá dando fruto, você é podado. Dói? Dói a poda às vezes, né? Dói. Tem que limpar, fazer direitinho. O agricultor, quem faz isso? Quem faz isso? Deus. Deus. Ele vem lá, aduba a terra, dá uma afofada na terra. Já deu cacho bom de uva aqui. Meu vinho aqui tá transparecendo nessa pessoa. Deixa eu dar uma podadinha nela que o ano que vem ela vai dar mais cacho bonito ainda. Aí sim, né? Para que dê mais fruta ainda. Vocês já estão limpos. Como é que nós somos adubados? Vocês já estão limpos. Depois que dá a fofada na terra, corta os ramos, vem e joga o adubinho. Vocês já estão limpos. Como? Como que somos adubados? Pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Minha filha esses dias comprou uma planta que já estava quebrada.
Aí ela foi lá no caixa do mercado, onde a gente estava comprando a planta. Ela falou: Eu quero essa planta, mas tem como você me dar um desconto? Que ela tá toda quebrada. Aí o cara chamou o gerente veio e falou: Eu vou dar um desconto para você, e deu um desconto para ela. Então, uma planta que era para custar US$ 40 custou 20. E é uma planta grande para ela pôr, aquela costela de Adão, para pôr dentro de casa. E aí, nós chegamos em casa, lá no supermercado, ela, mãe, eu vou pedir um desconto e vou comprar essa planta toda quebrada. Você acha que dá para salvar ela? Claro que dá. Se a gente der, mudar ela de vaso, colocar ela num vaso maior, colocar mais terra, pôr um adubo, aguar ela, deixar o sol bater nela do jeito que ela gosta, porque ela gosta meio sombra, meio sol, e fizer bonitinho, ela vai crescer. Gente, no menos de um mês nasceu uma folha enorme. Eu vou mostrar do caule que a folha está toda quebrada, mas nasceu já, a folha está enorme lá, linda, maravilhosa, né? E eu fiquei pensando naquela planta quando eu estava lendo esses versos e esse capítulo. Então, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Você tem escutado a palavra que Deus tem falado? Ah, é só na igreja que a gente escuta a palavra que Deus tem falado? A Letícia tá lá num evento, lá no retiro, ouvindo o que Deus tem. Quantas vezes nós investimos o nosso dinheiro em coisas que não acrescentam nada, mas a gente deixa, porque uma Bíblia, como eu ouvi esses dias, eu falei, eu queria uma Bíblia em inglês para fazer anotação, assim, né? Aí alguém me falou, nossa, é tão caro essas Bíblias, é melhor ler no celular, você anota num caderninho. Eu falei, a gente investe, a gente vai lá, compra um sanduíche que custa US$ 40, um sanduíche com batata, com coisa que vai fazer mal para o nosso corpo. A gente come ele todinho, passa mal a noite toda se comer de noite, passa mal a noite toda de tanto que comeu e não é capaz de pagar US$ 45 numa Bíblia. Você acha isso caro? Eu falei. Você gasta com fast food e não gasta com o que vai te alimentar? Eu quero escutar Deus falar. Deus, eu tô treinando, eu quero escutar falar em inglês. Aqui, entendeu? Vou comprar a Bíblia em inglês. Não tô nem aí. Então, aonde é que a gente está ouvindo Deus falar? Você tira um tempo. Hoje, uma pessoa que veio fazer unha aqui comigo, uma das pessoas que veio, ela não é de Deus. Literalmente, ela não é de Deus. Ela tem vínculo, ela tem união e ela faz cultos de magia negra. E ela, quando eu dei de cara com ela na porta, eu falei, não acredito que essa pessoa veio para aqui na minha porta. Jesus amado. Queima tudo, Senhor, vai ficar da porta para fora que só entra o corpo dela, o espírito não. Aí entrou, fomos lá, tava fazendo a unha dela. Adivinha qual foi o papo? Só sobre Bíblia. Aí ela falou assim, desculpa ter mandado mensagem tão cedo para você perguntando se tinha lugar para fazer unha. Eu falei, não se preocupa. Eu tava acordada. Eu levanto cedo. Eu faço oração e leio a Bíblia. Eu falo, ouço louvor. Hoje eu tô até cantarolando aqui. Eu falei para ela. Eu passei a noite quase toda sem dormir. Eu não sabia. Mas eu falei para ela, eu aproveitei a oportunidade. Eu orei, eu meditei numas canções que eu tava na minha cabeça, que eu tava lembrando de ouvir. Eu falei para ela, eu levanto cedo. Ela falou assim, presta atenção, olha a boca do capeta falando. Presta atenção. Olha o que ela falou para mim. Ela falou para mim, você faz muito bem de ler a Bíblia. Porque se você não se encher de Bíblia, outras coisas vão te encher. Gente, não é de Deus, não. Se até as pedras estão falando, como é que você vai ouvir Deus falar com você se você não quer ser podada, não quer ser enxertada, não quer ser
adubada com a palavra. Aí ela falou assim: você sabia que tem muita gente que vai na igreja? Olha. Ela falou: você sabia, tem muita gente que vai na igreja e não ouve nada do que o pastor fala? Por isso que na Bíblia está escrito que quem tem ouvidos ouça. Ela falou assim: mas só tem ouvidos e ouve e entra no coração quem faz esse exercício aí que você faz. Ó, ela não é crente, ela não tem religião igual a nossa. E ela falou para mim que ela acredita em Jesus. Presta atenção. Tem videira que não é verdadeira. Se Deus mandou escrever, é porque é. Você não gosta de ser podada? Você quer ser cortada? Cortado não vai receber mais alimento. Porque pelo tronco é que se recebe alimento da plantinha. É podada mesmo, não tem jeito não. É ralada com a cara no chapisco grosso mesmo. Tem jeito. É nós. Jesus não prometeu aliviar processos. Ele não prometeu, mas ele prometeu passar com a gente pelos processos. Ele prometeu estar com a gente. E é nos processos que você vai estar vivendo o seu outono e o seu inverno, para no verão você começar a brotar. De novo, tá? Então, talvez eu nem tenha falado tudo que eu tinha, que está escrito aqui no livro. Já viu adolescente quando você tá dando a bronca e ele sabe que, tipo assim, que a mãe tá certa e ele fica fazendo cara feia? Pois é. Sou eu. Tá vendo? Toma essa. Aí eu falei, eu não vou passar por isso sozinha. Que nem a Fabi falou semana passada. Eu não vou ralar minha cara sozinha, não. Vocês que venham Ah, junto. não, eu falo pra Deus, eu tô cansada já, eu tô cansada, meu Deus. Aí, ó, tá vendo? Ó? Mas minha irmã, presta atenção que a poda, quando é boa, o fruto também vem gordo. E colheita, tá? Aqui, ó. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Não adianta, não é na força do nosso braço. Você não vai conseguir nada se você não estiver fundamentado na palavra, pronta para ouvir do Senhor todos os dias. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, morre. Se não permanecer na videira. Antigamente, minha mãe falava assim, trocando em miúdos esse versículo, minha mãe falava: brasa longe do fogo apaga. E apaga mesmo. Então, ramo fora da videira, morre, tá? Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não adianta só estar enxertado na videira. Ah, porque eu vou na igreja. Ah, porque eu vou na missa. Ah, sei lá, eu. Ah, porque eu faço todo dias os meus devocionais. Olha o que a pessoa falou hoje para mim. Olha, presta atenção. Eu falei, ela nem sabia que eu estava lendo esse capítulo. Foi proposital. As meninas que participam aqui da liderança que a gente junta, nem a gente fala, ah, fulana vai, no começo do livro, fulana vai ler tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo. Aí a Letícia precisou sair para fazer um curso, a Sarinha foi ter neném, a Ana voltou, deu uma embaralhada, faltou luz na casa da Mônica e a Roberta caiu cortadas, não, podadas. No dia que a mulher, uma das pessoas que veio aqui na minha casa hoje, né? Falar de quê? De pessoas que vão na igreja, que são enxertadas na igreja, na videira, e não dão fruto. E a videira não é verdadeira. Ó, presta atenção, a mulher sabe tudo de Bíblia. Sabe mais que eu e você. Mas eu calei pelo Espírito Santo. Eu falei,
peguei na mão dela e falei, Jesus amado, pelo amor do teu nome, me dá o que eu tenho que falar para essa pessoa. O Senhor falou para mim, não jogue pérolas aos porcos, eu vou te dar a palavra. Você só fala o que eu mandar, mais nada. Não discuta, não fala nada. Eu falei assim, Senhor. Ela disse assim para mim, eu Até acredito. porque a mulher estava certa, né? A mulher tá... Até as pedras estão falando, né? E o Senhor falou assim para mim, ó, eu vou concluir já já, tá? Porque eu não quero nem saber tintim por tintim do que tá escrito aqui, ó. O versículo hoje é esse aqui. Se você quiser saber detalhes do livrinho, vai ler ele, tá? Então, já vou concluir já já. Ó, sabe o que eu vou até dar a conclusão aqui. O capítulo explora a ideia que Deus, às vezes, usa processos que doem, as chamadas podas, não para destruir, mas para aperfeiçoar, fazer crescer, preparar para frutificar. A autora diferencia o corte mortal ou destrutivo da poda benéfica. Ela diferencia isso, que é precisa, cirúrgica e intencional. É isso que Deus faz com a gente. E eu anotei aqui. Aplicações práticas. Para quem está lendo ou meditando com esse capítulo, eu gostaria de destacar alguns usos possíveis, uns pontos possíveis. Identifique as áreas em que você tem resistido à poda. Tem crente que não gosta de poda. Identifique as áreas que você tem resistido às podas. Seja em atitudes, confortos, expectativas que te mantêm parada. Ah, eu esperava isso. Olha o que está me acontecendo, não era isso que eu esperava. Orar pedindo discernimento para saber onde Deus está fazendo a poda na sua vida. Que nem tudo é poda, tá? Vai lá, Lê, pode ir. Nem tudo é poda. Saudades, viu? Ó, beijo, gente. Amo beijo, vai com vocês. Deus. Verificar se há frutos, caráter, paz, amor, serviço. Tem fruto, caráter, paz, a poda que você tá recebendo. Tá produzindo esses frutos em você? Caráter, paz, amor e serviço na obra. Não é serviço para sua igreja, não. Tá? Sendo gerados ou se há só folhas. Arbustos lindos que não dão que não dá fruto. Quem são essas folhas? Aparência, atividades, excesso de atividades, pouca substância, não gosta de se aprofundar, vive no raso. Confie no processo, mesmo na dor, sabendo que Deus permite podas para algo ser melhor. Se você não passar pela poda, você vai ficar com o mesmo frutinho minguado que você tinha antes. É isso que você quer? Não, nem eu, nem você. Então, a poda divina nada mais é que um alinhamento do ser humano à vontade de Deus. É mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto do Pai que estarmos inteiras e distantes dele. Tô um caco, tô quebrada. É assim mesmo. Deus quebra mesmo miudinho, que é para não ficar nem caco grande, para não dar emenda. Não aparecer emenda depois. Para descobrir para que você foi chamada, talvez primeiro você precise descobrir para que você não foi chamada e você está fazendo. A fraqueza reconhecida é espaço onde o poder do alto se manifesta. Essas foram as frases que me
frases que eu copiei, que para mim são frases chaves que estavam no livro. Conclusão. Viviane encerra lembrando que podas são essenciais para frutificar. Não devem ser vistas como castigo, mas como parte da formação espiritual. A promessa de honra, crescimento e abundância após a dor da poda. No final, né, ela fala aqui: você acredita que eu estou com você? É como se fosse Deus fazendo um diálogo com a gente. Nós respondemos: acredito. Então seja forte e corajosa. Mas eu não me sinto capaz. Nunca foi sobre capacidade, mas sempre foi sobre mim. Não foi você que me escolheu. Eu que a escolhi. Escolhi você, a quem eu trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes desse mundo e disse: você é minha, eu a escolhi e não a rejeitei. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu a ajudarei e manterei você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. E esse foi o capítulo de hoje, bem sucinto. Alguém quer falar alguma coisa? Se Fabi, a Pri, eu não sei se vocês leram, mas eu acho que a base central, João 15, João 15, de 1, olha, o versículo 6, se alguém permanecer em mim, será como o ramo que é jogado. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Já ouviu gente falar? Tô me sentindo oca, seca por dentro? Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. Então, se você está passando por alguma luta, alguma dor que é difícil de passar, difícil de engolir, saiba que o fruto que você vai colher disso não é só sobre você, mas é sobre Deus sendo glorificado na sua vida, ao ponto de transbordar nas outras pessoas. E essas pessoas verem os frutos frondosos na sua vida e verem Deus através desses frutos. Olha, como pai, a gente resiste mesmo tanto à poda. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras, gente, olha que lindo, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O que você quer viver? Alegria completa. Se permita ser podada. E não é sobre a circunstância que está produzindo a poda na sua vida, mas é sobre uma boa poda aonde vai vir um bom fruto. Não é sobre corte. Porque o que não é bom, Deus poda mesmo, tira, seca. As flores, está escrito aqui, as folhas secas que participaram daquele fruto deram sombrinha para aquele fruto maravilhoso que você já teve no passado. Essas flores, essas folhas secas, elas que caíram no chão, elas vão ser queimadas, elas não vão ser lembradas mais. Vai nascer folha nova. Por isso que a alegria da segunda casa
Deus é maior do que da primeira. E isso... Eu penso muito sobre, falando sobre poda, né? Sobre a gente aceitar a soberania, né, de Deus, né? Então, quando a gente não Entendeu? aceita a soberania de Deus, é porque a gente está resistindo à poda. É, porque assim, às vezes até no meu pensamento eu falo, Senhor, eu aceito. Eu falo muito sobre isso, assim, penso muito sobre isso, como eu aceito a soberania. É difícil você encarar e dói, e Mas aí é você tem que processo. sentir a dor e a vida vai, a vida Mas isso faz segue, né? parte. É isso que a gente tem que. Olha, gente, aquele rapaz, o Charlie Kirk, que morreu, ele falava assim: não é porque, é como isso vai beneficiar em alguma coisa. Então, não é É, não, porque. e assim, eu lembro assim que eu tive muita. Pensei muito sobre isso quando aconteceu de eu perder meu filho, né? E eu falava muito para Deus, Senhor, eu aceito a soberania do Senhor, mas que tá punk, tá, né? É, o Então, processo. mas é isso. Porque Deus. Sem questionar, né? É. A gente Gente, não entende, mas esse capítulo, até o versículo 17, do 1 ao 17, depois, quem puder, leiam. É muito lindo. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. É acima da circunstância que você está vivendo. Amar o outro é acima de tudo que a gente está sofrendo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Fruto que permanece. Tem fruto que permanece para sempre. Fruto que permanece e que o meu pai daí então, a fim de que o pai conceda a vocês o que pedirem em o meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Olha o adubo líquido aí. Jesus colocando, né? Então, o adubo é a palavra, aquele adubo cheio de bolinha, né? Aqueles branquinhos que caem lá na terra, aquele adubo mais forte para pôr na terra. Mas também tem uns que a gente espirra nas folhinhas, né? Amem uns aos outros. Se você não amar um ao outro, você não respeita, você não obedece, você não faz nada. Nada, nada, nada. Então, esse capítulo me chamou muita atenção. E eu nunca tinha prestado atenção sobre poda, que há diferença entre poda e corte, né? E eu já li a conclusão e tudo, né? Mas eu só queria encerrar lendo que ela fala aqui sobre a vergonha. Tem gente que tem vergonha da poda que está sofrendo, né? E o Senhor, olha o que o Senhor fala aqui em Isaías 61:7. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Há uma luz no fim do túnel. Olha para a luz lá no fim do túnel. Não olha para o caminho que você está passando agora na escuridão. Olha para a luz no fim do túnel. É Jesus lá naquela luz. Não se envergonhe nunca do pacote completo da sua história. A sua história de vida é uma referência para você não desistir agora. E o inimigo vai fazer de tudo para você desistir.
Ele conhece sua fraqueza, ele conhece seu tendão de Aquiles, ele conhece as suas dores, ele conhece aonde seu cabelinho dói, né? Que quando a gente puxa. Ele sabe, até a comida que você come ácida e que dói no seu dente. Viu? Ele conhece tudinho. Mas o Senhor disse que se nós permanecermos nele, nós vamos ser podados, mas nós vamos frutificar frutos ainda maiores. E não esqueçam, existem frutos que são eternos, que permanecem para sempre. E essa foi a nossa lição de hoje. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Gostei dessa blusa, hein, Fabi? Chiquérrima. Então, meninas, eu vou parar de gravar, que agora a gente já encerrou esse capítulo. Leiam capítulo 8 do Mulheres Improváveis, de Viviane Martinello. Eu queria agradecer as orações. Deixa eu parar de Graças gravar. a Deus. Peraí. Ué, não parou ainda? Não, tô tentando achar. Aqui.